Olá, professor. Olá a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu me chamo Kellen e, juntamente com os meus colegas, iremos abordar um pouco sobre o paradigma funcional e a linguagem de programação Haskell. Oi, pessoal, eu sou o Matheus e eu vou falar sobre o paradigma funcional. O paradigma na programação trata a computação como uma avaliação de funções matemáticas. Nisso, acontece o mapeamento dos valores de entrada nos valores de retorno por meio das funções. Aí acaba que a única expressão que é executada por meio de avaliação da expressão é um programa funcional. Haskell é uma linguagem funcional, modular e também tem a técnica de lazy evaluation, também conhecida como avaliação preguiçosa, que consiste na técnica de atrasar a computação até que o resultado é considerado necessário. Também possui uma sintaxe simples, que traz elegância e coesão. Por isso que reduz do código entre 2 a 10 linhas. Boa tarde, sou o Thiago Natalis, responsável pela parte de expressões e atribuições em Haskell. Irei começar explicando a parte de sintaxe da linguagem Haskell. É uma linguagem que trabalha somente com funções, seus parâmetros e seus retornos. Não possui comandos de repetição como while e for. Também não possui comando de goto. É uma linguagem que também não existe limites para identificadores. Já suas variáveis devem começar com letras minúsculas ou sublinhadas. Nomes que denotam tipos de classes, módulos, classes de tipos, começam com letra maiúscula. Haskell é uma linguagem case sensitive, ou seja, o compilador consegue diferenciar entre letras maiúsculas e minúsculas. Nesse slide, vocês conseguem ver algumas palavras reservadas da linguagem Haskell. Aqui vocês conseguem ver os operadores básicos da linguagem Haskell. Tenho certeza que vocês estão familiarizados com muitos desses graças a outras linguagens, mas, claro, possui suas diferenças. Já aqui vocês conseguem ver uma equivalência entre matemática e Haskell. Regras de layout. Haskell é uma linguagem que permite a omissão de chaves e ponto e vírgula. A regra de layout entra em vigor quando existe a omissão de chaves antes de where, let, do e of. Já nesse outro slide, vocês conseguem ver como um alinhamento em Haskell é importante. Vocês conseguem ver, né, o primeiro exemplo está corretamente alinhado, ou seja, o código vai compilar sem problemas. Já os outros dois exemplos irá dar erro no código. Como dito anteriormente, a linguagem Haskell permite a omissão de chaves e ponto e vírgula na presença daquelas quatro palavras que eu citei anteriormente. Aqui nesse exemplo é mais fácil de vocês entenderem. Do lado esquerdo, as chaves e o ponto e vírgula estão implícitos, né? E no lado direito estão explícitos. O código funcionará da mesma maneira com ou sem a presença das chaves e do ponto e vírgula se seguir essa lógica. Comandos. Por ser uma linguagem funcional, Haskell enfatiza a avaliação de expressões ao invés da execução de comandos. Atribuição. Não existe atribuição em Haskell, e sim definição. Uma variável é uma coisa. O comando de definição é o sinal de igual. Exemplos: x recebe 2, y recebe string. Interativos. Apresenta interações com auxílio da recursividade. Me chamo Giovana e irei falar um pouco sobre subprogramas. Um subprograma trata-se de um conjunto logicamente definido de comandos que executarão alguma ação quando solicitados pelo programa principal. Quando solicitado, o subprograma criará um desvio temporário do fluxo inicial de execução e permanecerá ativo somente enquanto cumpre a tarefa para o qual foi chamado. Durante esse período, ele poderá ter acesso às variáveis globais de seu chamador e criar as suas próprias variáveis, lembrando que essas só irão existir enquanto o subprograma executa. Subprogramas podem receber passagens de parâmetros e valores
vindos do programa que o chamou, assim como retorná-los. Esses parâmetros podem ser do tipo passagem de valor, passagem por resultado, passagem por valor resultado e passagem por referência, ressaltando que não é possível realizar alterações de valores em Haskell, uma vez que estes tenham sido declarados, permanecem com o mesmo valor até o final. Existem algumas outras formas de nomear o subprograma. Os dois principais são procedimento e função, e variam de acordo com aquilo que o subprograma executa. Um procedimento é um conjunto de instruções previamente definidas que podem ou não retornar valor para o seu programa principal. Já uma função tem por obrigação retornar valor ao final da sua execução. Em Haskell, existe também a possibilidade de se utilizar módulos, que são trechos de códigos escritos fora do programa principal, mas que podem ser importados para ele. A linguagem Haskell possui uma grande quantidade de módulos já existentes, dos quais você pode fazer uso sem a necessidade de uma importação explícita. O programador também pode criar seu próprio módulo em Haskell ou importar o módulo criado e disponibilizado por outros através do comando import. Haskell trata-se de uma linguagem de escopo estático, o que torna a linguagem de mais fácil manutenção, além de simplificar seus códigos. A linguagem também permite, além de tipos de dados simples e complexos, que o programador crie seus próprios tipos, que serão chamados de classe. Mas também deixa de contar com algumas estruturas bastante conhecidas em linguagens imperativas, como, por exemplo, as estruturas for e while. Olá pessoal, quem está falando aqui é o Deusdet. E eu vou falar agora um pouco sobre o que são listas e listas em Haskell. A partir do suposto que vocês já sabem o que é uma lista, né? Então, explicando novamente, para ficar bem claro isso, uma lista é uma estrutura de dados que ela vai representar uma coleção de objetos homogêneos e que eles têm que estar em sequência. E para eu poder alcançar uma determinada posição nessa minha lista, eu preciso, obrigatoriamente, percorrer essa minha lista até chegar a esse determinado elemento que eu estou querendo pegar essa informação, né? Então, preciso passar por todos os elementos anteriores a ele. E aí, uma lista em Haskell ela é representada pelos operadores colchetes, que isso vai significar no prompt lá do Haskell, que isso é uma lista para ele. E ela é uma estrutura base para a existência de uma lista. Se eu quiser tratar listas em Haskell, eu preciso obrigatoriamente fazer o uso dos colchetes. Outro ponto importante é que, para eu poder mexer com listas em Haskell, eu preciso utilizar o símbolo 2 pontos, que ele é o operador para a construção de listas. Então, toda lista ela é construída através desse operador. E vale lembrar que esse operador ele é polimórfico. E eu preciso usar o comando type para poder definir essa minha lista, né? Então, eu utilizo os 2 pontos, defino qual é o meu tipo de lista, o que ela recebe, para eu poder trabalhar com listas. Outro detalhe também de listas, que uma lista ela é composta por 2 coisas. Ela é composta por uma cabeça, uma head, e um corpo, tail. Então, a cabeça ela sempre vai significar o primeiro elemento da lista, né? Claro. E o tail, que é o corpo, ela não vai necessariamente significar o último, mas sim o que não é a cabeça, que eu vou trazer um exemplo no próximo slide. Então, em Haskell, a gente pode trabalhar com vários tipos de lista, né? Pode trabalhar com listas do tipo inteiro, float, double. Podemos trabalhar com palavras, né? Do tipo string, mas que são do tipo char, ou somente letras, né? Só caracteres, que também é do tipo char. A gente pode trabalhar com tipo verdadeiro ou falso, né? Que é bool. Pode trabalhar com tuplas. Então, o Haskell ele tem uma certa liberdade para usar, para você utilizar listas em Haskell, né? Ele permite que você faça isso. E as operações com listas eu vou deixar para o próximo slide, porque ele está lá no próximo slide que eu vou falar. Então, trazendo aqui um exemplo, né, de lista, então, pegando aqui
uma lista do tipo char, né? Que eu só tenho somente caracteres nela. E ela é composta tem 4 caracteres, que são A, B, C e D. E se eu fosse dizer assim, o que é a cabeça, o que é o corpo dessa minha lista? Não. Então, a cabeça, né, seria, obviamente, o primeiro elemento. Se eu utilizasse a função head para saber qual é o primeiro elemento, né, para saber a cabeça dessa minha lista, então eu receberia como um retorno, né, da função a letra A. Se eu quiser saber qual é o corpo, né, eu aplicaria a função tail e ele me retornaria os caracteres B, C e D. E se eu quiser saber o último elemento dessa minha lista, eu botaria a função last, né, e aí ele me retornaria a letra D. Como eu falei antes, Haskell ele trabalha com vários tipos de listas, né, assim, dependendo do tipo de dados que você esteja trabalhando. Então, pode ser do tipo letra, pode ser tipo inteiro, pode ser tipo booleano, pode ser tipo tupla. Enfim, Haskell ele tem uma abertura para trabalhar com vários tipos de dados na sua estrutura. Algumas operações assim mais usuais que a gente pode fazer com listas, mas que não necessariamente só tem essas. Haskell tem suporta várias funções para serem trabalhadas com listas. Aqui são só uns exemplos. E se vocês tiverem interesse, vocês podem pesquisar, claro. E, por exemplo, temos a função de concatenar 2 listas. Eu recebo 2 listas, e aí eu uso o operador mais, e ele retorna para mim uma lista, tipo uma lista só. Eu tinha 2 listas, agora eu vou ter uma. Tinha 2 listas, ficou só uma lista. Tem a função de concat, que é tipo, eu recebo lista de lista, 2 listas diferentes, e eu junto essas listas. Tem a função, como eu falei, de head, que retorna o primeiro elemento, a tail, que retorna o corpo, o last, que retorna o último, o lm, se eu quiser saber se esse elemento que eu tenho uma lista, e se eu quiser saber se esse elemento ele pertence à minha lista, então ele vai me retornar um true ou false, se existir, se é verdade ou não, se tem ou não. Null, se verifica se a lista está vazia, o length, que retorna o tamanho dela, enfim. Em Haskell eu tenho várias possibilidades para trabalhar, várias funções para trabalhar com listas. A recursividade desempenha um papel central em programação funcional e no mundo da computação. Ela funciona da seguinte forma: um objeto chama ele mesmo. Em termos mais técnicos, a função recursiva é definida em termos de si mesma. O mecanismo básico para repetições nas linguagens funcionais é a recursividade. Para definir uma função recursiva, seguimos 3 etapas: dividir o problema em questões menores, resolver estas questões menores, combinar todas as questões menores para formar a solução final. Nesse primeiro exemplo, temos a sequência de Fibonacci. A lógica de Fibonacci é simples. Devemos somar os 2 últimos números para obter o próximo. Por exemplo, 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 2 é 5 e por aí vai. No código fizemos assim. Primeiro fazemos a assinatura da função fib, lembrando que o primeiro int é o argumento da função e o último int identifica o tipo de dado que vai ser retornado. Depois é chamado fib com n, que é a entrada de informação. Depois fazemos alternativas. Se n for igual a 1 ou n é igual a 2, ambos vão retornar 1. Se não, ele realiza a expressão fib n-1 mais fib n-2, que é onde acontece a recursão. Note que ele chama novamente o fib. No exemplo 2, temos um código que calcula o fatorial. Para se calcular o fatorial de um número, sabemos que é preciso de um loop que vai multiplicando o seu fatorial pelo fatorial de seus antecessores até chegar em 1. Porém, como não existe laço de repetição na nossa amada linguagem funcional, resolveremos esse problema com recursão. Primeiro, fazemos a assinatura de função com sua entrada e saída do tipo inteiro. Depois da declaração de função, temos a chamada de fatorial e o n para receber o valor de entrada. Seguindo nosso código, temos o caso base, que é onde ele vai parar, e por último, o caso recursivo, que enquanto n for maior que 0, acontecerá a chamada recursiva. Em resumo, Haskell é uma linguagem de programação bem fácil de se aprender. A sua sintaxe pode ser a mais difícil para programadores comuns, mas logo se ganha uma particularidade, seja pela simplicidade do código ou pela proximidade com a matemática que todos já temos.
Tendo consciência também de que esta é uma linguagem extremamente tipada, aqueles que possuem algum tipo de experiência com linguagens tipadas, como Java e C, irão ter maior facilidade no seu entendimento. Logo, percebe-se a importância que tem o paradigma funcional, que é bastante indicado quando a sua solução requerida é fortemente dependente de uma base matemática. Então, se você está aí precisando de uma ajudinha, de uma linguagem puramente funcional, optar por Haskell é uma ótima escolha. Esse foi o nosso trabalho. Agradecemos que tenha assistido até aqui. Espero que tenha gostado. Até mais!